Fala galera, bom, hoje tô aqui pra falar de um filme que saiu recentemente que algumas pessoas me pediram pra falar, um pouco atrasado, porque o filme já saiu em junho, né, mas enfim, mesmo que eu esteja um pouco fora do time, eu assisti esse filme recentemente e pelo hype que ele tá tendo, pela quantidade de elogio que ele tá recebendo, eu decidi vir aqui falar pra vocês sobre Black Phone, ou Telefone Preto, que já vou adiantar pra vocês, mentira, eu não vou adiantar nada. Antes de começar a falar sobre o filme, não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixar o like aqui no vídeo, lembrando que a minha única rede social, o Instagram, tá aqui na descrição, assim como o meu Apoia-se, então se você tem vontade aí de financiar o meu canal, é só entrar aqui embaixo, tem todos os pacotes explicadinhos, as formas de apoio, e é isso, vamos começar aí a falar sobre o Telefone Preto, o maior hit aí do terror desse ano, que eu acho que ainda tá no cinema, então se você ainda não viu, dá tempo de correr no cinema pra você assistir. Bom, gente, como esse vídeo aqui é um review do filme, né, eu vou falar aqui minha opinião, eu não vou dizer que vai ter spoiler, vou dizer sim, vai ter spoiler. Então assim, se você não assistiu o filme ainda e você tá pensando em assistir, se você quiser ver a minha opinião pra ir decidir se você quer ver ou não, tudo bem, pode ficar. Mas de qualquer forma, na hora que eu estiver dando a minha opinião aí sobre o filme, eu vou acabar falando de alguma cena ou outra, de alguma coisinha ou outra que acontece, então vou spoiler o filme. Então se não quer, esse é o momento da gente parar. Black Phone, ou Telefone Preto, é um filme que estreou originalmente lá em 2021, mas chegou agora no cinema, né, pra todo mundo assistir, em junho de 2022. Ele é dirigido pelo Scott Derrickson, que foi mesmo diretor de Doutor Estranho, ele também dirigiu A Entidade 1, se eu não me engano, e também dirigiu O Exorcismo de Emily Rose, e ele coescreveu aí esse filme com o C. Robert Cargill, que também roteirizou o Doutor Estranho, também roteirizou A Entidade, e trabalhou com ele em alguns outros projetos. O filme foi inspirado em um dos contos de um livro do Joe Hill. Eu não quero ficar resumindo a carreira do cara a ser filho do Stephen King, mas ele é filho do Stephen King. É um fun fact interessante sobre a vida do Joe Hill, ele vai carregar pra sempre, mas de qualquer forma ele também é um escritor aí muito prestigiado, tem vários livros que já foram muito vendidos, inclusive já teve adaptações pro cinema, e o Joe Hill ele tem alguns livros de conto, inclusive já até li alguns contos dele, ele manda muito bem nisso, e o Black Phone era um dos contos de um dos livros dele, e eu quero muito que a gente foque aqui nessa informação de essa história originalmente, né, antes de ter sido adaptada para um longa-metragem, ter sido um conto, que é uma história curta, tá? Eu quero que a gente foque aqui nesse aspecto que eu vou puxar ele daqui a um tempinho no vídeo. O filme traz como protagonistas ali infantis, né, pré-adolescentes, o Mason Thames e a Madeline McGraw, que inclusive, já vou deixar aqui adiantado que mandaram muito bem, achei, tinha bastante tempo inclusive que eu não via um filme com protagonistas assim tão jovens que fossem tão bons. E a gente também tem o Ethan Hawke no papel do The Grabber, né, que é o vilão aí do filme, que usa aquela máscara lá que tá no pôster do filme. A história do filme, pra quem não faz ideia e mesmo assim continuou aqui no vídeo, é a história de uma cidade pacata ali nos Estados Unidos, em que a gente tem o começo de uma série de sequestros acontecendo, né? Todos eles de crianças. A gente tem um foco muito grande ali no começo do filme no núcleo infantil, né, do filme. A gente vê muito a vida da escola, como é que funciona a vida dos protagonistas em relação a bullying, em relação a como eles estão se sentindo nesse espaço de vulnerabilidade, né, de saber que eles são crianças numa cidade onde crianças estão sendo sequestradas e mostra a família disfuncional ali do garoto, etc. Então tem um foco muito grande nesse elenco infantil e nesse núcleo infantil do filme. E a gente tem esse menino que é o protagonista sendo sequestrado pelo The Grabber, depois que alguns amigos dele são sequestrados também, e já lá no cativeiro ele percebe que tem esse telefone preto do lado dele, e esse telefone preto toca às vezes. Quando ele toca, quem fala com ele são outras vítimas desse sequestrador, dando algumas dicas ali pra ele de como armar a fuga dele, né? Então cada um meio que conta a sua história de como tentou fugir e acabou sendo pego no meio, mas que se ele tentasse talvez naquele caminho ele conseguisse. Então a premissa do filme é bem interessante, eu já fui ver o filme sabendo da premissa dele, e ela me atraiu no geral. O filme tá indo muito bem de crítica, tanto especializada quanto do público no geral. Ele também foi muito elogiado em relação à adaptação que ele fez do conto do Joe Hill, então quem já leu o conto achou a adaptação muito bem feita, e ele também tá indo muito bem de bilheteria, né, como eu falei pra vocês, ele entrou muito nesse hype aí mainstream, tá todo mundo falando muito desse filme, patrocinou todos os episódios da Mulher da Casa Abandonada, que foi um dos podcasts mais escutados da história do Brasil, talvez, então muita gente tá falando dele e consequentemente muita gente tá indo assistir. Então a bilheteria dele também tá bem alta, mas vamos lá ao que eu, Felipe, achei do Telefone Preto. Bom, vamos começar falando de aspectos técnicos, dos quais eu não tenho nenhum conhecimento profissional pra falar, mas assim, na minha percepção enquanto audiência, questão de cinematografia e direção do filme, etc., o filme é muito bem feito. Eu acho que isso é indiscutível, ele é um filme muito bem filmado, né? A gente tinha aí um diretor muito experiente que filmou um dos filmes mais complexos, na minha opinião, de ter sido filmado, que foi o Doutor Estranho. É um filme muito bem construído, a gente tem começo, meio e fim ali muito claros, né? Falando enquanto um filme de terror, eu acho que ele construiu muito mais os personagens do que a gente normalmente
normalmente tem eles construídos num filme de terror, né? A gente teve a relação do protagonista com os amigos sendo muito mostrada, a gente teve a relação dele com o pai sendo muito mostrada. Vários diálogos pra mim foram inseridos de forma muito inteligente ali pra dar umas dicas de quem era a mãe dele, por que o pai dele é daquele jeito, como que eles veem essa situação com o pai. Ele é um filme que dá pra ver que a equipe que trabalhou nele é muito competente. O meu problema com esse filme, e eu já adianto que eu tive alguns problemas com esse filme, não estão em nada nessas questões técnicas de direção, de atuação. A fotografia do filme é muito bonita, os efeitos especiais do filme são muito bons, ele tem algumas cenas perturbadoras. Pra mim ele é um filme de terror muito completinho. Ele sai um pouquinho desse espaço meio raso que os filmes de terror normalmente ficam em relação a diálogo, a construção de personagens, só tentando fazer jumpscares. Ele dosou bem essa questão dos jumpscares pra mim. Em questão de atuação, como eu já tinha falado, me surpreendeu bastante o fato de ser um elenco muito novo e um elenco muito talentoso, não só os principais, mas todo mundo em volta. Pra mim compôs muito bem, não teve nenhuma atuação infantil que você falava, gente, claramente não teve uma audição com essa criança, ela é parente de alguém. Inclusive a cena que a menina apanha do pai, tipo, é incrível, aquela garota é muito boa. O Ethan Hawke, né, já conhecemos, mas eu achei que ele fosse ter um desempenho ruim no filme, apesar de que eu nunca tinha visto ele fazer um vilão desse tipo, né, ele mesmo falou que durante muito tempo ele se negou a fazer esse tipo de papel, com medo de ficar conhecido como um cara mau e isso tirar alguns papéis dele, mas como ele já tá com mais de 50 anos, ele achou que era o momento dele arriscar. Ele usa uma máscara boa parte do tempo, mas dá pra ver que ele consegue passar toda a perturbação mental daquela pessoa, mesmo com a máscara. Então, o meu problema com essa história é justamente a questão que eu percebi depois de ver o filme, porque enquanto eu assisti o filme eu não sabia disso, e o tempo todo enquanto eu tava assistindo eu estava comentando sobre isso, de que essa história parecia ter saído de um curta. O que eu tava sentindo falta nessa história é o que eu normalmente sinto falta em longas que são adaptações de curtas, ou nesse caso que era adaptação de um conto, mas que eles não se preenchem o suficiente de elementos para que aquilo se torne um longa que se sustente. Pra mim, esse filme, ele se sustenta a partir do momento em que você decide que você não vai questionar nada sobre aquela história. Você não vai questionar de onde vêm os elementos, você não vai questionar por que eles funcionam, você não vai questionar por que alguns personagens nunca se preocuparam com algumas coisas, que são questionamentos que eu acho que fazem sentido você deixar de lado quando você tá vendo um curta. Porque quando você para pra ver um curta, você tem que automaticamente aceitar que os elementos que vão ser mostrados pra você vão ser poucos. Eles não vão ser explicados, você não vai ver necessariamente uma origem e um desfecho daquilo que você tá vendo. O curta, ele normalmente é uma fatia de uma história maior, né? Você tá ali vendo um momento daquilo ali. Então você, quando vai ver um curto, você tem que estar predisposto a não saber tudo que tá acontecendo, a não entender a origem daquelas coisas, e eu vejo Black Phone funcionando muito bem como um curta. Mas quando a gente coloca numa perspectiva de longa, eu me senti sem muita coisa que eu precisava. Vamos tentar aqui construir a história de Black Phone. A gente tem um começo extremamente longo da existência do garoto na escola. Eu não achei que foram necessárias várias das construções que eles fizeram, tipo, ele sofria bullying. Sim, isso poderia ter sido passado muito rápido e tiveram muitos e muitos momentos disso. Então, a gente já teve um momento muito prolongado que já pareceu pra mim uma tentativa de preencher o espaço de um filme de 1h40. Isso eu achei legal de assistir, como eu falei pra vocês, ele é muito bem feito, ele é muito bem atuado, ele é muito bem construído, então é legal de assistir. Mas pensando no plot do filme, ele não me parece tão necessário. E a gente começa a perceber que tem os elementinhos sobrenaturais no filme, né? A garota conta pros policiais que viu uma coisa no sonho dela, mas mesmo assim eles investigam porque ela pode ter ouvido em algum lugar, né? Ela pode estar achando que é um sonho, mas não ser. Até então a gente pode até pensar que realmente é isso, que ela ouviu em algum lugar, que ela tá associando ao sonho porque ela vive num lar conturbado e ela tem uma cabeça complicada. Pode levar pra esse lado, e a gente recebe aquela história de que a mãe dela era médium e via coisas, então talvez ela tenha herdado isso da mãe, mas nesse momento é tudo muito nebuloso, a gente ainda não sabe se o sobrenatural, e ele de fato vai ser respeitado nesse filme, né? Se a gente vai ter um plot sobrenatural que vai ter impacto no filme. E aí a gente tem o menino sendo sequestrado, levado lá pro cativeiro. Aí começam meus problemas com a falta de informação e construção de alguns elementos. Primeiro deles, por que tem um telefone ali? Por que tem um telefone ali que não é conectado a nada? Porque esse elemento, pra mim, parece ótimo pro fato de que ele precisa receber ligações de pessoas que morreram. Mas tirando isso, por que, pensando na construção de um cativeiro que foi construído ali, né? Claramente tudo foi feito pra impedir a fuga de alguém. Por que a gente tem um telefone? Tem até um diálogo que o assassino cita alguma coisa em relação ao telefone há muito tempo atrás ter tocado, mas ele não ouvir ninguém do outro lado. Então, se aquele telefone, pra ele, a experiência dele com o telefone, é que o telefone tocou e ele não ouviu nada, por que ele manteve aquele telefone ali? Eu não consigo ver um propósito do sequestrador de manter aquele telefone ali dentro. É uma coisa que pra mim não faz nenhum sentido. Mas ao mesmo tempo, como eu falei pra vocês, pra história ele acaba sendo ótimo, porque ele toca, o menino escuta e coisas se desenvolvem a partir dali. E aí a gente tem a introdução real do sobrenatural, né? Que quando o telefone toca e as informações que são dadas pro garoto são informações que ele não tinha como saber. Então a gente percebe que não é a ilusão do garoto, não é o garoto que era obcecado com essas outras crianças que sumiram e sabia o nome de todas elas, projetando elas no telefone. Eles de fato estavam falando com ele. Aí a gente vai pra um outro problema
problema que eu tive com esse filme, que é, existem vários e vários momentos que, pra mim, eles só não aconteceram porque pro filme não era legal que eles acontecessem. Mas pensando numa perspectiva do mundo real, numa perspectiva de alguém em cativeiro, de alguém tendo a chance de fazer algo contra o sequestrador dela, eu acho que vários e vários momentos nesse filme me desconectaram muito dessa história ser crível, de ser uma história que eu de fato pudesse confiar nela, sabe? O momento em que o cara cochila na cadeira e o garoto tem a chance de sair, e cara, o cara tá dentro de uma cozinha, sabe? Com um monte de faca, com um monte de coisa que o garoto poderia usar pra atacar ele. Ele prefere ir até a porta e tentar decifrar um cadeado que o espírito passou o código pra ele, ele nem sabe certo como é que coloca o código no cadeado, em vez de simplesmente impedir que o cara sequer fosse atrás dele de novo. Ele vai pra rua, o cara pega ele, quando eles estão no chão, o cara coloca uma faca e fala, não grita. Mano, quem não enfiaria a mão na faca, faria de tudo pra fugir dali? O que você tem a perder? Se ele te devolver pra lá, você já sabe que você vai morrer, porque você falou com todas as outras vítimas dele e todas morreram. No que você tem a perder, você fica quieto e deixa seu sequestrador te devolver pro cativeiro. Então tiveram vários momentos que eu senti que eles quiseram causar essa tensão da quase fuga, mas ao mesmo tempo, se ela acontecesse, o filme acabaria. Então eles precisariam prolongar o cativeiro do garoto. E ele foi prolongado de formas, na minha opinião, completamente inverossímeis, sabe? Aquilo ali não tinha como acontecer. E mais uma vez eu jogo isso um pouco na culpa de isso não ser uma história que renda um longa. Isso é uma história pra um curta. Isso é uma história baseada num conto. Era pra ser uma coisa mais rápida, era pra ser uma coisa com menos acontecimentos. Mas a partir do momento que a gente tem 1h40 de filme, a gente precisa que essas tensõezinhas sejam construídas, que isso vá acontecendo pra que a gente possa ficar ali entretido, esperando a fuga do garoto até o final. Então, assim, conclusão, eu acho que muitos dos elementos que são necessários pra essa história se desenvolver, eles foram jogados. A gente tem a garota descobrindo, através ali da mediunidade dela, aonde estão os corpos, sendo que em momento nenhum é construído pra gente quem era a mãe dela, qual é a quantidade de poder que ela tem. Até um certo momento do filme a gente não sabe nem se isso é real ou não, aí do nada isso tem uma importância enorme, e ela desvenda o crime. Outra coisa que eu também achei bem fraquinho, mas isso pode ser até uma questão do conto do Joe Hill mesmo, porque eu não li, mas o plano no final de como ele mata o cara, né, que ele cava aquele buraco, coloca a grade, aí o cara cai na hora que ele corre pro banheiro, e o cara quebra o pé, e o cara nunca tinha visto aquele buraco, o cara nunca tinha visto que o tapete tava ali. Eram muitas variáveis pra aquele plano dar certo, que pra mim não eram garantias de nada. Quando a gente pensa que o garoto tá ali ouvindo várias perspectivas de várias pessoas que já conheceram aquele cativeiro, né, espera-se que eles vão construir com ele o plano perfeito de sair dali. Cada um pegou um elemento, eles se juntaram, né, deram todos esses elementos pro garoto finalmente ser a pessoa que ia fazer o plano de fuga dali. Mas o plano que eles constroem com ele também era um plano que tinha muita coisa pra dar errado. Um plano que era muito mais difícil de ser efetivo do que vários outros que ele poderia ter pensado e que ele poderia ter conseguido. Eu achei que teve muita coisa nesse filme que foi só colocado. É um filme que funciona, ele tem começo, meio e fim, como eu falei, mas ele funciona em cima pra mim de elementos que não se sustentam muito, sabe? Pra que eu acredite nele, pra que eu compre esse filme, eu preciso me despir de vários questionamentos que eu fiquei no final, de porquê de várias coisas acontecerem. Tudo que era necessário pra que aquela história se desenvolvesse foi colocado ali, mas eles não foram construídos, eles foram só colocados. E pra que esse filme funcione, você precisa estar disposto a só aceitá-los. Não é necessário que tudo seja explicado num filme, mas eu acho que pelo menos os elementos que moldam aquela história, que dão um caminho pra ela, esses elementos a gente precisa entender. E eu acho que nesse caso, não sendo um filme sensorial, um filme de sensações, né, é um filme de narrativa, é um filme que depende de você entender aquele roteiro, de você comprar aquela narrativa que tem um desfecho, né, ela é uma história de começo, meio e fim, aí eu acho que nesse caso é um pouquinho mais necessário. Mas como eu falei pra vocês, é só a minha opinião, então deixa aqui embaixo o que vocês acharam do Telefone Preto, quero saber a opinião de vocês também. Não esquece de se inscrever aqui no canal e dar o like aqui no vídeo se você gostou do vídeo. Minha única rede social e o meu apoia estão aqui na descrição. E é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.